Jesus vence o ataque satânico. Então, se o Senhor Jesus teve que vencer uma investida do inimigo das nossas almas contra a vida dele, você também vai ter que enfrentar investidas do diabo contra a sua própria vida. Lucas capítulo 4, eu sou o Alexandre Mendes, amigo policial. Esse é o meu canal, Amigo Policial, e você está na playlist Policiais aos Pés da Cruz. Então vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, fala conosco na leitura da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Versículo 1. Jesus, pois cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o filho de Deus, manda e esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha só, quando Jesus tem fome, o inimigo então apresenta uma alternativa para aquela fome. O versículo 12, ele teve fome. E quando ele teve fome, então o inimigo vai e apresenta para ele ali o seu próprio manjar. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Versículo 5. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda a tua. Versículo 7, vamos fazer uma pausa. Tem uma condição. O diabo dá com uma condição. Tu tem que me adorar. Então, por que para Jesus ele impôs a condição da adoração? Porque a adoração era o alvo que o inimigo queria ter desde o princípio. Quando a Bíblia relata no Velho Testamento, em Isaías, como ele estava cercado de uma glória em um lugar de honra, e aí o coração dele se enche, se envaidece, e então ele é lançado do céu, porque justamente não foi fiel a Deus e queria receber a adoração de Deus. Então, quando ele impede você de adorar, quando ele impede a mim de adorar, ele está de outra forma dizendo: eu preciso ser adorado por vocês. E Alexandre, como nós podemos adorar o diabo? Quando nós fazemos coisas que o Espírito Santo nos diz para não fazer, quando mentimos, pecamos, desejamos, quando não cumprimos a vontade do Senhor e deixamos de adorar a Deus, então nós estamos adorando ao inimigo das nossas almas. Então não é bom que isso seja assim. Versículo 8, respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Versículo 10, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito e que te guardem. Versículo 11, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 12, respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 13, assim tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Então, Jesus vence esse primeiro combate contra esse inimigo espiritual e ele então deixado para um segundo momento, onde novamente ele é derrotado, quando nós vemos então a vitória de Jesus na cruz. Jesus volta pleno do Espírito, versículo 14. Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado,
entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: Este não é o filho de Jessé? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Versículo 24. Prosseguiu: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. Versículo 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Serepta, de Sidom. Também muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvir essas palavras, ficaram cheios de ira. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Então, uma nova tentativa de calar Jesus Cristo com uma tentativa aí de homicídio, né? Eles levam Jesus para um lugar e tentam lançá-lo de uma altura, mas Jesus escapa das mãos daquelas pessoas pelo simples fato de ler um versículo bíblico, uma passagem bíblica, e explicar aquela passagem bíblica. Versículo 31. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz, versículo 34, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, tendo lançado por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Versículo 36. E veio o espanto sobre todos, e falavam entre si, perguntando uns aos outros: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E se divulgava a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Versículo 38. Ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. E estando a sogra de Simão enferma com muita febre, rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre, e esta deixou. Imediatamente ela se levantou e os servia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam. E ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Versículo 42. Ao romper do dia saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões procuravam-no, e vindo a ele, queriam detê-lo, para que não se ausentasse delas. Ele, porém, lhes disse: É necessário que também às outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então Jesus, ele inicia o ministério dele, e a Bíblia faz um salto, como eu disse nas outras passagens, né? Um salto aí de vários anos, omitindo a
adolescência e juventude de Jesus, iniciando-se novamente a narrativa no ministério de Cristo, a tentativa aí, primeiro o batismo, depois o batismo, o ato mais importante, a tentação no deserto, e aí então começam várias tentativas das pessoas matarem a Jesus, mas ele ia escapando de cada uma delas, porque a hora dele ainda não havia chegado. Que o Senhor Deus te abençoe. Existe uma guerra espiritual pela sua vida, que você vença essa guerra espiritual. Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo, deixa aí o seu comentário. Valeu, pessoal.